também uma ilusão. A grande questão é, e depois de uma vitória, como você mobiliza a turma? Porque na dor você fala aqui, vamos fazer, vamos embora, preciso reverter isso. Mas e quando você está bem? Vamos chegar mais cedo. E por quê? O livro Transformando Suor em Ouro, e há muito tempo, eu não vou lembrar quando que eu li. Ele foi lançado em 2006, pra você ter noção, foi 17 anos. Então, se eu não me engano, eu li quando eu estava na Academia Militar ainda. Eu fui lá da palestra da Academia Militar, lá na Agulhas Negras. Aquele auditório novo, fui lá uma vez, espetacular. É bem bacana, assim, e... Poxa, quando eu li o seu livro, e faz muito tempo que eu li, então não vou lembrar de tudo, o pessoal tem a ilusão de que eu lembro de tudo que eu li. Não, eu falo do que eu lembro, né? Mas eu lembro que aquilo que me impactou bastante é que você falava, olha, querer ganhar todo mundo quer. Falava, o segredo é treinar mais, pô. E aí tinha passagens lá, inclusive você falando que foi questionado pelos jogadores na época, onde, poxa, não tem como treinar no ginásio, não vamos treinar no estacionamento. O pessoal, como assim no estacionamento, pô, né? Se alguém machucar, não sei o quê, não, a gente tem que treinar. Daí eu falei, cara, ganha quem treina mais, pô. E na época, eu não era primeiro da minha turma ainda, de artilharia. Eu falei, cara, tem que treinar mais. E aí eu estudava mais, e aí que surpresa que aconteceu quando eu estudava mais. Tinha nota mais alta, pô. Você teve uma sorte danada a partir dali. Sorte pra caramba, né? A partir daquele ponto. E eu lembro de uma coisa também que me marcou, que eu menciono em toda a turma do Viver de Renda, que foi um conceito que eu não conhecia, eu conheci através da sua obra, que era o Gradient Score. Que era aquilo de que, olha, quando você tem uma meta, só de ter a meta você está mais próximo dela, que as pessoas fazem, né, questão de tentar superar aquelas marcas que elas colocam. Até quem vai fazer uma prova de rua, por exemplo. Geralmente o cara sai muito forte, corre o primeiro quilômetro igual um queniano, aí depois ele morre no meio. Aí no final, quando ele vê a linha de chegada, que tá chegando a meta, o que ele faz? Ele acelera para tentar bater aquilo mais rápido. Eu falei, nossa, faz todo sentido isso aqui. Então foi um livro, Bernardinho, que eu posso falar que, de certa maneira, mudou minha vida, cara. Conceitos que eu não tinha contato antes. E quando a gente colocou o título do podcast, Qual o Segredo dos Campeões? De cara, né? Eu sabia, poxa, não tem um segredo assim, né? Porque tem coisas tão nítidas. A gente tava discutindo isso lá em casa, se arrumando pra vir pra cá. E daí o Bruno falou, o Bernardinho mandou uma mensagem pra mim. Falou, eu espero que vocês me contem qual o segredo dos campeões. Aí ele falou, Malu deve saber. Aí eu falei assim, não, mas você leu o livro, né? E no livro ele não fala que é o treinamento. Aí treino. O Bruno falou, eu falei, esse é o segredo. É porque as pessoas não querem essa resposta. É que não é segredo, tá nítido, tá claro pra todo mundo, pô. Você quer ganhar, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais do que os outros que estão fazendo a mesma coisa que você. Isso vai te levar mais longe. Até o burnout, se treinar mais significa com mais eficiência. Treinar mais significa com mais presença, sabe? Eu me dedico, sabe? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem a memória forte, você tem isso, aquilo. A Malu tem os talentos delas. Você desenvolve, você trabalha, mas você vem ao planeta Terra com um certo kit pessoal. Sim. Né? Algumas características são tuas, você vai melhorar, vai trabalhar as outras. Mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você. Então, eu digo assim, quando a gente coloca, né, a frase é a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Então, quando a gente chegou na Holanda, esse caso do estacionamento, a primeira delas, conta essa história, porque o Bruno lembrou. Estacionamento, pista desativada do aeroporto, tudo que você possa imaginar já aconteceu. Pista de aeroporto. Aí o pessoal manda às vezes vídeo, eu tô aqui no aeroporto com o meu time, que o voo foi, estão treinando sentados. Você, treinar sentado não adianta? Não adianta. Você machucou o joelho, você não pode treinar. Legal, o que eu faço? Eu isolo você, eu sento você não vai isolar o joelho, mas você vai trabalhar outras coisas a parte superior. Então, você não está ganhando, mas estou minimizando perdas. Veio a pandemia, eu treinava por Zoom. Uma jogadora estava na casa dela, no interior de Minas, numa cidadezinha. Mas, Bernardo, eu não tenho peso nenhum para fazer aqui. Você tem O que você tem aí de pesado? Pô, tem um botijão de gás, pega o botijão de gás. Não tem bola aqui, tem bola de... mas eu subi, tem bola de futebol, pega a bola de futebol. Aquela história, fazer o melhor na condição que você tem naquele momento. Isso aqui não é o ideal. Não é o ideal, nunca é o ideal. Quando eu dirigi aquele time, era o ideal, a condição, sem preparador físico, sem motorista. Não era o ideal, mas era o que a gente tinha. Tem uma frase do Tom Brady, só pra gente voltar depois ao estacionamento e às pistas. Não é uma frase do Tom Brady, é o que o tutor do Tom Brady dizia, e pra mim isso não é um mantra. Eu sou um fã do Tom Brady. Não pelos títulos que ele ganhou, mas por como ele chegou lá. Ele foi um cara, ele não tinha muito talento, ele era reserva, ele era backup na universidade, que depois passou a se titular no final. E ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele, que é o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário.
na hora da tormenta, da dificuldade, o cara tem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, a gente vai bem, mas é na dificuldade. Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos campeões, e quando eu observo esses campeões, tem isso. E o tutor dele, na universidade, que na universidade você tem tutores, né, que orientam os atletas, né? E aí ele ia lá trabalhar como tutor nas sextas-feiras. O cara dizia, me impressionava, que um cara assim, um cara boa pinta, né, quarterback do time, na universidade, aquela coisa toda, ele vinha se preparar para o jogo, ele vinha conversar comigo. Mas ele se lamentava muito, porque ele queria ser titular e ele não partia titular. Tem até uma história do comeback kid, que ele era o garoto da virada. Ele entrava e virava o jogo e depois se tornou, no final, o grande titular e co-captain do time, co-capitão. E ele fala o seguinte, o tutor dele, quando ele começava a se lamentar, ele falou assim, eu falava em inglês, seria, porque rima, depois a gente don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso pra mim é um mantra. Ok, é o que é. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Então o que acontece? Isso vai de encontro ao primeiro treinamento no estacionamento. Em 2003, nós chegamos à Holanda. O time já crescendo, fazendo pré-temporada, ia começar a Liga Mundial, que é a primeira competição, que agora chama-se Liga das Nações. E aí nós chegamos na Holanda, e era dia 30 de abril, se eu não me engano, que na época, não sei se ainda se comemora-se nesse dia, era o dia da coroação da antiga Rainha Beatriz. E era feriado na Holanda, né? Era um feriado local, né? O mundo não comemorava. Tipo o dia do rei que a gente viu lá. A gente acabou de voltar da Holanda. Agora é o rei. Né? A Beatriz era a mãe dele. Ok. E aí, dia 30 de abril, ou algo parecido, era o dia do rei. Nós chegamos lá, pegamos um ônibus para ir ao hotel, mudávamos de roupa, fazer um lanche e treinar. Estava programado um treinamento, não era um treinamento, era um treinamento. Legal. E jogadores, obviamente, cansados. Imagina, na época, tudo, classe econômica, tal, dormeda, né? Pô, vinha lá, Nossa. vinham Os caras enlatados. enlatado. Aí o cara sai do avião só para esticar de novo, leva 1 hora, né? Os caras saem travados. 12, né? 13 horas de voo, chegamos lá. Ok. Entramos no ônibus, entrou um acompanhante da Federação Holandesa, falou, professor, tá tudo certo. Nosso schedule aqui, nossa agenda aqui de treino e tal, mas hoje não pode ter treino. Feriado na Holanda. Aniversário da coroação da rainha. Só os bares abriam, os pubs para tomar uma cerveja lá, né? Ok. E aí os jogadores ouviram, né? Ai, não vai ter treino, vamos voltar aí, né? Tá bom. E eu aqui. Aí vamos nessa. Aí estamos na periferia de Amsterdã. Chegamos no hotel baixinho assim, com um campo assim atrás e tal, um campo assim, gramado, gramado. Tal, mas gramado tinha umas vaquinhas e tal, umas vaquinhas não são indianas, mas né, são sagradas, vou dar bolada umas vaquinhas. Mas tinha um estacionamento, um asfalto assim, ó. Ele aqui, né? Desci para almoçar, mete o agasalho, meio friozinho, nós vamos lanchar, vamos treinar. Treinar onde? Aqui. Pô, só enlouqueceu de vez, no asfalto e tal. Aí fica tudo com bico, né? Bora. E desceram, treinando. No final da história, desses anos todos, com esse tipo de experiência de aeroporto, de pista e tal, é o seguinte, o senso do merecimento. Na hora da final, eu fiz por onde? Eu fiz aquilo que era possível e necessário ser feito. Não vão tomar de mim. E o Giovanni escreveu isso no dia 29 de agosto, a primeira medalha de ouro. Ele escreveu no vestiário. Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém acordou mais cedo do que a gente. Tá? Ninguém merece mais do que nós. Ele, um tom meio de brincadeira, mas fazendo alusão ao processo que nós tínhamos passado. Agora é hora de chegar aí. Buscar o que é nosso, que a gente construiu. Né? Porque a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se preparou, a gente fez. É no que eu acredito. Né? Às vezes eu costumo dizer que treinar mais é treinar melhor. Naquele momento era o melhor que a gente ia fazer e não podia perder. Né? Hoje tem muita tecnologia, né? Já viu o jogo de futebol, parece que joga com um top, né? Que é para ter um chip. Você mede tudo hoje em dia. Você mede tudo, mensura tudo. O esforço que você fez, quanto você se deslocou, no caso do voleibol, quanto você saltou, etc. E com isso você monitora. Também você evitar lesões e tal, você tentar... E traz de volta Kobe Bryant. E é muito interessante como é que o líder pelo exemplo. Tem apenas um spoiler desse, é um episódio só, espetacular. Eles estão em Las Vegas treinando, seleção americana, só astros da NBA, imagina. Mega milionários, mega astros, aquela coisa toda, tem uma folga. Las Vegas, vão para os clubes. E aí, quando eles estão voltando, uma turma voltando, não sei se LeBron tá, mas tinha uma turma dessas assim, Dwayne Wade e tal, voltando da balada, às 5 da manhã, foram se divertir, estavam de folga, por favor. Estão chegando, cruzam com quem na recepção? Kobe Bryant. Roupa de malhar, luvinha. Kobe,
Não, tô indo malhar e tal. E os caras são no elevador meio constrangidos, né? O cara que é talvez o nosso principal, se não indo malhar, e nós chegando da noite. Disse que aquilo gerou um efeito dominó, que no final da semana, se era TV, a gente era um sábado, né? Sexta-feira seguinte, todos estavam malhando. No horário de Kobe Bryant. Como é que ele... E ele disse alguma coisa? Não, tô indo malhar. Foi só o exemplo. Exemplo. Ponto. Não tem nada que você vai dizer que vai inspirar mais do que você fizer. É verdade. Isso é clássico. E veja que não era só o treinador como líder, ele tinha outros líderes embaixo dele para construir um grande time. Esquece, se você não tiver, eu falo desses que eu chamo de early adopters. Eu falei do Giovanni aqui, eu falo do Escadinho, eu falo do Bruno. São líderes sem os quais não teriam chegado. Com certeza não. Aquela história, não é o general tal, você tem ali uma função. Né? Então, você tem lá o Bill Belichick, treinador, tinha o Tom Brady, tinha o outro líderes. Né? Então, você tem que ter. E essas pessoas são... E outra coisa para você observar, até onde eu posso ir ou não. Observa esses que são os seus A1s. Se esse cara começar, atenção que está indo longe, está indo demais. Porque esse cara é o cara que não vai se lamentar por qualquer coisa. Se ele é mais quieto, menos participativo, alguma coisa está acontecendo. Talvez tenha hora de você também avaliar. Mas a gente erra. O importante é isso. Você fala, mas como é que você faz? Não. Mas você jamais vão achar que você é uma escrota, como você fala, jamais. Eu acho que é uma loja que pegou pesado aqui. Aí, desculpas. Mas foi mal. Você acha que quantas desculpas eu pedi? Porque na tentativa dele. Mas sempre na tentativa de fazer. Se eles duvidarem dessa tentativa, aí você perde a sua condição de líder. Bom, mas entrando... Juntos, a gente faz coisas juntos, é um cara sensacional. E aí, 35 alunos mencionaram diversos pontos fortes. Mas pontos fracos foram só 2. Falta de disciplina. Professor, procrastino muito. Processo é chato, é do meu jeito. Prazo me apavora. Falta de disciplina é um ponto. Segundo ponto, lidam mal com os nãos. Falta de resiliência. Primeiro não, desiste. Olha que o esporte, como é uma área tão importante para você trabalhar isso. Você vai perder, você vai se machucar, você vai ser cortado e você volta, resiliência. E você conhecer algum atleta em qualquer nível, tá? Quer fazer uma prova de rua, eu faço agora, prova de rua, faço um teatro. Se você não for minimamente disciplinado, esquece, você não vai completar a prova. E aquela história, eu ia até repostar o que você colocou outro dia, que era ganhar uma competição é relativamente fácil, factível. Ganhar de você mesmo todos os dias é que é o difícil. Sim, um compromisso sem fim. Não é verdade? Porque isso é uma verdade. Então eu gosto dessas, porque eu pensar nisso. Você tem que acordar cedo e treinar, tem que fazer tal, triatlo, tem que nadar, tem que pedalar, tem que o que quer que seja. Então, e aí eu disse, garotada, vamos treinar? Show máximo, né? Vamos treinar com minha rainha, vamos treinar. Só que mal sabia mesmo o que ia acontecer. A primeira coisa que eu fiz, 2 horas, ninguém com o celular. Na aula, por vício, né? Por necessidade. Tá aqui vendo os comentários, tô aqui, minha mãe tá... Deixa aqui o telefone, eu sou o primeiro que tá aqui, a sua mãe. O que quer que seja. Mas a gente sabe que não é. Entra aí no WhatsApp, entra aqui, ali, não, somos todos viciados. 2 horas sem o celular. Não, professor, não, peraí. Crise de abstinência, né? Garotada de 18 a 21, 22 anos. E aí teve uma história muito interessante, um minuto lá atrás. Gente boa. Quando a gente boa demais, eu começo a achar que é um pouco... 7-1, um pouco somebody loves. Pessoa pra cá. Mas gente boa. E ele fala, professor, isso aqui é muito duro. 2 créditos só. Pô, uma matéria, bastante coisa. O senhor obriga a gente a ler? Eu não obrigo a ler. Ele não interpretou corretamente. O que eu falo? Se você ler um livro fora do material do curso, você ganha um bônus. Mas eu não tiro se você não ler. Não. Então eu não estou obrigando. Você quer um bônus a mais? Pô, vou ler um livro. Estou querendo aqui provocar e incentivar a leitura. E livros diversos que estejam na órbita da matéria, né? Eu só queria ler o Shoe Dog lá, a marca da vitória, do Nike. Porra, maravilhoso, vamos nessa, maravilhoso. Aí vai, leu o meu livro, fazer um report depois sobre o livro, seguindo um bônus. Obriga a gente aí, eu vou trancar a matéria. Era tudo que eu precisava ouvir para argumentar, né? Você vai trancar a matéria? Começa assim, na primeira dificuldade aqui, você tranca a matéria. No projeto, você larga o projeto. Total. Vai se tornar um trancador da vida. Porque assim como você treina a disciplina, você cria o hábito de desistir também. Tô errado? Sim. Você dá um hábito, você cria o hábito de desistir. A primeira dificuldade, desiste. Eu tô lendo um livro de um ex-Navy SEAL chamado Goggins, que é um louco. Né? David Goggins. É um louco assim, no bom sentido, esse cara que é obsessivo. O que ele consegue fazer em termos físicos assim é bizarro. É bizarro. Nada pode me ferir, o nome do livro. Tô acabando agora aqui no avião, eu vou pra cá, vou pra lá, e outros mais. Enfim, eu leio alguns livros assim, vou mudando o tema.
Porque esse chega a ser bizarro. Assim, uma coisa, né? Mas você fala, mas aí você vai ver a história do cara, etc. Né? Mas ele fala sobre isso, treinamento, disciplina, tal, como o Joker também. Discipline is freedom, né? É o seguinte, nós não vamos estar motivados todos os dias. Então nós vamos treinar a disciplina. Treinar é um hábito. Ah, mas eu tenho meia hora para treinar. Faz meia hora. Faz meia hora. Eu só tenho... Faz. Desafio da leitura. 10 páginas. Lançamos aqui ao ouvintes que estão nos seguindo aqui no podcast. Desafio da leitura dos sócios. 10 páginas por dia. Todo mundo consegue ler 10 páginas. Qual é a desculpa para não ler? Tenho tempo. Para. É só olhar o quanto gasta no celular às vezes. É o celular. Tira ali e lê 10 páginas. Tira meia hora daquelas X horas e lê 10 páginas. No final do mês serão quantas? 300? É um livro. Belo livro. Bom livro. Né? Aí você vai criando o hábito. Aí você, poxa, gostei disso aqui. Aí você vai, você vai ver, já ampliou aquilo ali. Né? Então, É o tal do... Você falou de oratória, que é importante para se comunicar. Né? O que mais você acha que compõe ali? Você pega a personalidade de líderes e fala, olha, isso aqui geralmente não falta em um líder. E o que você acha que é o grande inimigo de uma pessoa que quer exercer um cargo de liderança? A verdade, cargo de liderança não é chefia, mas o cara não quer servir só como chefe, quer servir realmente como um líder. O que seria um pecado capital? Bom, sobre as virtudes, eu diria que as 2 virtudes mães são coragem, que nada tem a ver com ausência de medo, é saber lidar com os seus medos, trabalhar aquilo, é a coragem de fazer aquilo que é certo em detrimento daquilo que é conveniente, é a coragem de tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias, né? E volto a dizer, não tem nada a ver com bravatas ou com, eu sou... Não. Morro de medo de algumas coisas, mas eu tenho que fazer, vamos preparar e vamos fazer. Eu odeio aquela história do, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai não, vai preparado. Senão é loucura, é insanidade, não é coragem. Eu vou enfrentar um mar grande, eu trabalhei, treinei, eu vou lá porque eu sei nadar, eu fiz isso, então eu vou fazer, ok. Né? Eu vou fazer uma apresentação para um grande cliente, eu me preparei, vai chegar lá e achar, não, eu sou corajoso e vou. Vai dar água essa história. Segundo é humildade. Por que a humildade? Aí a gente cita Jim Collins, que é a melhor figura para representar a humildade em um líder. Quando tem uma vitória, um êxito, para onde o líder nível 5, ele categoriza em níveis, a liderança, o nível 5 é o mais alto. E que a gente admira, cara, esse cara é um líder, né? Então é o que eles chamam de nível 5. Que ele estuda empresas que durante muitos anos batem seus mercados e, portanto, ele vai características comuns eles têm. E aí vem a liderança como uma característica comum dessas grandes empresas, grandes times que conseguem ter êxitos, né, duradouros, perenes. E aí ele fala que a humildade ele representa com isso. Na grande vitória, o grande líder, ele olha pela janela. Se fosse pelo tal, não teríamos conseguido aquilo. Fatores externos e a sua equipe ele atribui ao grande resultado. E quando há um erro, um percalço, uma meta não alcançada, ele olha para onde? Para si mesmo. Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Eu acho que são características de um líder. E o grande pecado capital é exatamente você, né, o seu ego, porque você né, cresce, é galgado, é promovido, ganha um crachá de liderança, que aí está muito entre aspas, e eu sou o cara. Se houve um erro, poxa, o Bruno não fez o que eu disse para ele fazer, então nós perdemos porque ele não fez. Esse é o anti-líder, então eu achei que são pecados capitais, esse é o maior de todos. E trabalhar a questão de lidar com os seus medos e aí, portanto, desenvolver a coragem. Porque eu pergunto sempre isso, uma vez até falando com o Joel lá atrás, quantas vezes você teve uma decisão e você procrastinou? Demitir alguém é difícil? Imagina cortar alguém ao invés de fazer uma Olimpíada. O cara treinou 20 anos, a vida dele, a Olimpíada só daqui a 4. E ele não pode jogar em outra empresa, né? Não pode ir pra lá. Eu tenho que diminuir aqui a minha equipe, mas tem outras empresas, você recomenda, você vai... Seleção só tem uma. Acabou o sonho do cara. Alguém acabou com o sonho dele. Terrível. 6 ciclos olímpicos cortando gente. E acabando com os sonhos. Mas tem que ser feito. Quantas vezes a gente procrastinou para tomar uma decisão? Fala pra mim. Aí depois quando você toma, você fala assim, porra, devia ter feito antes. Exatamente. Mas tudo isso é treinado. Não é que eu sofre continuo, até hoje. Sofre até hoje É difícil. Alguém. Sofro até hoje, eventualmente procrastino, mas eu tô atento. Tem que fazer. Tem que tomar decisões. Aquela história, né? A gente, de modo geral, se arrepende de não ter tomado a decisão. Né? Quando a gente sabe que fez, tentou. Então, eu acho que o grande pecado capital é esse. É quando o líder ele acha que ele é especial. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Caraca, uma medalha de ouro olímpica, cara, muito legal. Que não nos torna especiais. Dia seguinte você volta lá e
Começa tudo de novo.